Oi pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vídeo de hoje vamos começar a trabalhar com o tema da sentença, parte 1 da sentença. A gente vai ver o que é sentença, os tipos de sentença, classificação de sentença, em resumo. Se você tem alguma dúvida sobre sentença, assiste este e os demais vídeos na sequência que você vai ver, que você vai sair daqui sabendo tudo que você precisa saber sobre sentença. Mas se ainda assim ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo a sua dúvida que eu vou sanar. Beleza? Antes de prosseguir, se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha o vídeo e, claro, comenta aqui embaixo. E uma dúvida, o que eu coloco aqui em cima? Uma aluna me falou um negócio muito legal. Coloca a plaquinha de 100 mil inscritos no YouTube o dia que ela chegar, porque ela vai chegar. Eu, de fato, acredito sim que isso vai acontecer, porque lembrando, aqui é toda segunda, quarta e sexta vídeo inédito. O de hoje eu atrasei um pouquinho, mas estou soltando na segunda-feira. Toda segunda, quarta e sexta, aula nova para você estudar processo civil de forma focada, objetiva e com muita qualidade, tá? Estou preparando também alguns vídeos de direito empresarial, que tem bastante aluno me pedindo. Vamos ter novidades por aí em breve, beleza? Vamos seguir então, sem mais delongas, para falar de sentença, o tema da nossa aulinha de hoje. Então vamos começar trabalhando, olhando para os dispositivos legais. Opa, legal não, né? Lembrando que sentença interessa para a gente o 203, que vai trazer o conceito, e do 485 até o 495, todos claros, claro, do CPC. Então vamos trazer o conceito já de cara. O que é uma sentença? Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 203. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. Então, se lá no procedimento especial tiver alguma regra expressa dizendo o que é sentença, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Vamos lá, bem simples. O que é sentença? É o ato do juiz que vai pôr fim à fase de conhecimento, fase cognitiva, ou vai extinguir a execução. Quando a gente fala em execução, a gente fala tanto em processo de execução quanto em cumprimento de sentença. Então, se você tiver uma decisão judicial que por alguma razão pôs fim ao cumprimento de sentença ou processo de execução, isso é uma sentença. Beleza? E aqui, ó, com base no 485, é uma sentença sem resolução do mérito. 487, uma sentença com resolução do mérito. Então, cuidado. Você pode ter tanto sentença solucionando um mérito, dizendo quem está certo, quem não está certo, ou não solucionando o mérito, onde o juiz encerra a fase de conhecimento, mas não diz quem estava certo, tá? E aqui, cuidado com o seguinte. Nós temos uma terminologia usada pela doutrina. Então, você tem lá, sentença com resolução ou com análise do mérito, tá? Isso é chamado pela doutrina de sentença do tipo definitiva, tá? É um termo que é utilizado e que você precisa dominar. E quando a sentença é sem resolução do mérito, você tem a chamada sentença do tipo terminativa. Aqui eu reconheço, muito aluno confunde. Muito aluno sabe o que é uma sentença sem resolução do mérito. Ele sabe o que é uma sentença com resolução do mérito. Mas quando alguém usa a expressão sentença definitiva ou terminativa, ele confunde. Ele sabe o que é sem resolução. Aí a pessoa fala em terminativa, ele não sabe se a terminativa é a sem resolução ou com resolução do mérito. A pessoa fala sentença definitiva, ele não sabe se é sem ou com resolução do mérito, tá? Então eu vou te trazer um macete aqui, bem simples, bem bobinho, que eu fiz na minha cabeça
quando eu estudei isso aqui lá no ano de 2005. Primeira vez que eu estudei sentença na minha vida foi em 2005, há 17 anos atrás, quando eu fiz a disciplina do meu querido professor Sérgio Cruz Aranharte, na época, Processo Civil 2, lá no curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, a gente teve aula de sentença. E quando ele explicou essa diferença, eu fiquei com isso e fiz uma associação na minha cabeça, que é muito simples de lembrar, que eu vou trazer para você agora aqui com exclusividade. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Sentença com resolução do mérito, tá? É a sentença definitiva. Olha que coincidência. Depois do C, vem o D. Então é a sentença com resolução, que começa com a letra C, que é a definitiva, que começa com a letra D. E sem resolução com S, é a sentença terminativa, que começa com a letra T. Então é só lembrar do alfabeto. Depois do C, vem o D. Depois do S, vem o T. Não tem segredo. É só você desenhar isso. Escreve com resolução. É o C. A próxima letra é o D. Então, tem que ser a definitiva. Sem resolução, com S. A próxima letra, depois do S, é o T. Tem que ser terminativa. Uma vez o aluno me perguntou, eu não estou entendendo por que o T vem depois do S. Bom, mas aí é um outro problema. É um problema de não conhecer o nosso alfabeto. Beleza? Assim, você não confunde. E repito, isso é um macetinho só para você não trocar. Porque não adianta você decorar isso daqui se não souber o que é uma sentença definitiva, o que é uma sentença terminativa, em que hipóteses que o juiz resolve, em que hipóteses que o juiz não resolve o mérito, tá? É isso que a gente passa a ver agora. As situações em que a lei diz que o juiz não vai resolver o mérito, as chamadas sentenças terminativas. Vamos dar uma olhadinha aqui nelas, então, na relação. Sentenças terminativas, lembrando, as terminativas são as que não resolvem o mérito. Lembra? Terminativa é o T. Antes do T vem o S de sem resolução do mérito. Então, a primeira hipótese que a gente vai ter é a sentença em que o juiz indeferiu a petição inicial. Então, a parte foi lá, ajuizou a petição inicial e ela não tinha cumprido com tudo que deve cumprir e o juiz indefere a inicial. Lembrando que no nosso sistema, o juiz tem que colaborar, tem que auxiliar a parte para evitar o indeferimento da petição inicial. Nosso sistema como um todo, ele trabalha por uma lógica muito simples. Quando você ingressa com uma demanda judicial, o ideal é que você tenha a solução do mérito desse processo. Por uma questão muito óbvia. Ninguém vai ao judiciário para não ter uma resposta de mérito. Nenhum juiz vira juiz para dizer, nossa, o meu sonho é dar decisões sem análise do mérito. Não, todo mundo quer resolver o problema, todo mundo quer dar uma solução para aquele caso. É óbvio que muitas vezes, do jeito que o processo está posto, não tenho condições de analisar o mérito. Ok, mas sempre que possível eu devo buscar isso. Por isso que o ideal é que você sempre tenha sentenças com análise do mérito. Mas, eventualmente, pode acontecer de o juiz não ter condições de julgar o mérito. E essa primeira hipótese é o indeferimento da inicial. Lembrando que se essa petição inicial tiver condições de ser corrigida, o juiz deve dar uma oportunidade para a parte corrigir isso por meio de um ato chamado de emenda da petição inicial. O juiz fala assim, determino a emenda da petição inicial para que o autor corrija esse e esse problema. Ele indica qual que é o ponto que deve ser corrigido. Se esse autor corrige, beleza, salvamos a inicial, o processo segue normalmente. Se esse autor não corrige, o juiz indefere a inicial, tá? Agora, prof, para indeferir, quais são as hipóteses de indeferimento? As hipóteses de indeferimento estão lá no artigo 330 do CPC, mas como eu gosto dos meus alunos, eu vou relembrar as hipóteses de indeferimento. Dá uma olhadinha comigo aqui, ó. A primeira hipótese de indeferimento que a gente vai ter é a hipótese da chamada inépcia. E não é inápsia, tá? É inépcia. A petição inicial
é inepta. Não é que ela é inapta. É um terminho diferente, tá? Mas é isso, inépcia. Esse é o termo processual correto. O que é uma petição inicial inepta, professor? Olha lá, que não tem pedido ou causa de pedir, que o pedido é indeterminado, né, fora daquelas hipóteses que a lei autoriza, que o pedido seja indeterminado, da narrativa dos fatos não decorrer à conclusão, incompatibilidade entre os pedidos. Por exemplo, anulação de casamento ou divórcio. A parte pede assim, olha, eu quero que o senhor ou anule o casamento ou nos declare divorciado. Não, porque são coisas incompatíveis. Ou anula ou divorcia. Não são coisas que dá para fazer uma coisa ou outra, até porque as razões para o divórcio basta vontade. Razão para anulação de casamento tem fatos específicos que autorizam isso, tá? Então são 4 situações em que você pode ter inépcia. Lembrando que se o juiz identificar que é possível corrigir esses problemas, ele vai lá e intima a parte para corrigir. Por exemplo, a parte não fez pedido, intima a parte para que faça o pedido dentro desse prazo de 15 dias, que é o prazo da emenda. Se não fizer, aí sim vai indeferir, tá? Segunda hipótese de indeferimento, ilegitimidade das partes. Parte ilegítima, assim como a ausência de interesse de agir, tá? Essas 2 situações aqui, ó, são condições da ação. Então, se faltar na tua petição inicial condições da ação, o juiz também vai indeferir a inicial. E ao indeferir o inicial, ele não resolve o mérito, tá? A quarta hipótese a gente já falou. Não realização da emenda determinada pelo juiz no prazo de 15 dias. O juiz mandou emendar, o cara não emendou, não corrigiu. Vai indeferir a petição inicial. Lembrando, se o juiz manda você emendar, você tem que emendar. Se você não emendar, ele vai indeferir a sua petição inicial. Sempre bom recordar que quando o juiz manda emendar, segundo a lei, ele deve indicar qual é o problema dessa petição, o que é que deve ser corrigido com essa emenda que ele está pedindo, tá? E por fim, quando faltar, indicação de dados do advogado nos termos do 106, tá? Então, a lei manda que quando você faz uma petição inicial, você indique os dados do advogado, endereço, sociedade da qual ele faz parte, inscrição na OAB, tá? Se não indicar, na prática o juiz faz o quê? Manda emendar. Se a pessoa não emenda a petição inicial, também será indeferida. Então, em todas as hipóteses em que o juiz indefere a inicial, ele dá uma sentença. Ele encerra o processo de conhecimento naquele momento. Mas detalhe importantíssimo, ele não julga o mérito. Então a tua petição inicial, por exemplo, faltou o valor da causa. Ele te intimou para você atribuir um valor à causa, mas você continua sem atribuir. Você não emenda a inicial. O que ele vai dizer? Em razão da falta de emenda, indefiro a petição inicial com extinção do feito sem análise do mérito. Ponto. Aí imagine que essa sentença transite em julgado. Imagine que passe o prazo para a elaboração do recurso. E aí, professor, o autor pode propor de volta a ação? Pode. Ele vai lá, corrige o vício, põe o valor da causa e pode. Por quê? Porque a causa ainda não foi julgada. O mérito não foi apreciado. Beleza? Prof, é só nessa situação que ele não resolve o mérito? Não. Esse é apenas o inciso primeiro. Os demais incisos a gente vê na volta do bloco, na nossa parte 2. E você que está assistindo a aula sem dar o joinha, porque eu estou ligado que existe você no mundo, aperta esse botão aí, dá um joinha. Ah, mas eu não gostei da sua aula. Então escreve aqui embaixo o que é que você não gostou, porque eu quero melhorar para deixar uma aula top para você também. Porque tem aluno que fala, a tua aula não é tão boa. Beleza? Me diga o que está faltando para ela ser tão boa assim. Porque o meu compromisso é tentar trazer aqui para você o melhor conteúdo de processo civil da internet, tá? Consigo? Não sei, mas eu tô lutando para isso. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui. Beleza? Um abração, bons estudos e até a parte 2 do tema da sentença. Até lá!